Meu meio-irmão, que fez da minha vida um inferno, seduziu e engravidou minha noiva 2 semanas antes do nosso casamento, e minha família não fez nada e ficou do lado dele. Então cortei contato com todos, me mudei para outro estado e me casei com outra mulher. Mas agora, 6 anos depois, eles exigem que eu o ajude financeiramente. Depois que ele e minha ex perderam sua casa numa tempestade, meu nome não importa, mas vou chamar meu meio-irmão de Chad porque é exatamente o tipo de cara que ele é. Chad sempre foi 2 anos mais novo que eu, mas desde que nos conhecemos quando eu tinha uns 10 anos, ele foi tratado como o príncipe da família, enquanto eu era praticamente invisível. Nosso pai se casou com a mãe dele depois que minha mãe faleceu num acidente de carro. Eu tinha 8 anos na época e ainda estava processando a perda quando de repente tinha uma nova madrasta e um meio-irmão que chegou como se fosse dono do lugar. Meu pai ficou completamente encantado com Chad desde o primeiro dia. O garoto tinha esse charme natural que todos adoravam. Era atlético, popular na escola e tinha uma personalidade que fazia todos rirem das suas piadas. Enquanto isso, eu era o garoto quieto que preferia livros a esportes. Tinha dificuldade para fazer amigos e ainda estava lidando com o trauma de perder minha mãe. Chad rapidamente percebeu que podia me usar como alvo das suas brincadeiras cruéis e que nossos pais sempre tomariam o lado dele. Durante toda a adolescência, Chad fez minha vida um tormento completo. Ele roubava minhas coisas e quando eu reclamava, nossos pais diziam que eu estava sendo ciumento. Ele espalhou rumores na escola sobre mim, sabotou meus projetos escolares e até chegou a quebrar meu computador uma vez alegando que foi acidente. Quando confrontado, ele sempre conseguia dar uma desculpa convincente e fazer parecer que eu estava exagerando. O pior era quando eu tentava ter um relacionamento. Qualquer garota que eu começasse a namorar, Chad aparecia com seu charme e acabava conquistando ela. Aconteceu 3 vezes durante o ensino médio. Ele dizia que estava apenas sendo amigável, mas sempre terminava com a garota me deixando por ele. Nossos pais achavam isso normal e até engraçado. Diziam que era competição saudável entre irmãos. Quando me formei no ensino médio, não via a hora de sair de casa e ir para a faculdade em outro estado. Finalmente teria paz e poderia construir minha própria vida longe do Chad e do favoritismo constante. Na faculdade eu floresci. Fiz amigos verdadeiros, me destaquei academicamente e pela primeira vez me senti valorizado. Depois da faculdade, consegui um bom emprego numa empresa de tecnologia e me mudei para uma cidade próxima da minha família, mas não muito próxima. Mantinha contato mínimo com eles, principalmente porque meu pai sempre me cobraria se eu desaparecesse completamente. Chad tinha desistido da faculdade no 2º ano e estava morando de volta com nossos pais, trabalhando em empregos temporários e basicamente sendo sustentado por eles. Foi quando eu conheci Emily. Ela trabalhava na mesma empresa que eu, no departamento de marketing. Era inteligente, engraçada e pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha encontrado alguém que realmente me entendia. Começamos a namorar e rapidamente ficou sério. Emily conheceu minha família algumas vezes durante feriados, mas eu sempre tentava manter essas visitas breves. Ela achava Chad meio estranho, sempre fazendo comentários inapropriados e tentando chamar atenção, mas nunca pensei que ela veria isso como algo além de um cunhado imaturo. Emily era comprometida comigo. Estávamos planejando nosso futuro juntos, e eu finalmente sentia que tinha encontrado minha pessoa. Depois de 2 anos namorando, pedi Emily em casamento. Ela disse sim imediatamente e começamos a planejar nossa cerimônia. Decidimos fazer algo pequeno e íntimo, apenas família próxima e amigos mais chegados. Marcamos a data para dali a 6 meses e eu estava genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Meus pais pareciam contentes com o noivado, embora sempre fizessem comentários sutis sobre como Chad ainda não tinha encontrado alguém especial. Ele próprio parecia meio distante sobre todo o assunto do casamento, o que honestamente me aliviava. Preferia que ele não se envolvesse muito nos nossos planos. Os meses de preparação foram incríveis. Emily e eu estávamos alinhados em tudo. Decoração, música, comida, lua de mel. Ela estava animada para oficializar nossa união e eu não conseguia esperar para chamá-la de esposa. Reservamos um salão lindo, contratamos um fotógrafo e Emily encontrou o vestido perfeito. Tudo estava correndo perfeitamente. 2 semanas antes do casamento, Emily começou a agir estranha. Ela estava distante, evitando conversas sobre os últimos detalhes da cerimônia e parecia nervosa toda vez que eu mencionava a lua de mel. Inicialmente pensei que fossem nervos normais de noiva, então tentei ser compreensivo e dar espaço para ela processar tudo. Então veio aquela manhã de sábado que mudou tudo. Emily me ligou chorando, pedindo para nos encontrarmos num café perto da minha casa. Quando cheguei lá, ela estava visivelmente abalada, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Meu primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido com a família dela. Ela me contou que estava grávida. Meu primeiro instinto foi de alegria. Não estávamos tentando, mas também não estávamos evitando. Pensei que seria uma surpresa maravilhosa para começar nossa vida de casados. Mas então ela continuou falando e o mundo desabou. O bebê não era meu. Era do Chad. Emily explicou entre lágrimas que Chad tinha aparecido na casa dela algumas vezes nas últimas semanas quando eu estava viajando a trabalho. Ele disse que queria conversar sobre o casamento, que estava preocupado comigo, que achava que eu estava me casando muito rápido. De alguma forma, ele conseguiu convencê-la de que eu não era o homem certo para ela, que ela merecia alguém mais espontâneo e aventureiro. Uma coisa levou à outra, e eles acabaram ficando juntos. Não uma vez, mas várias. Emily disse que Chad era muito persuasivo,
que ele fez ela sentir coisas que nunca tinha sentido antes. Ele prometeu que deixaria tudo mais claro depois do casamento, que encontraria uma forma de me contar gentilmente que ela não podia se casar comigo. Mas então ela descobriu que estava grávida, e Chad mudou completamente. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha sido apenas diversão e que ela deveria fingir que o bebê era meu e seguir com o casamento. Emily se recusou a fazer isso e por isso estava me contando tudo. Eu fiquei sentado naquele café, ouvindo a mulher que eu amava me contar como meu meio-irmão tinha destruído mais uma vez algo importante na minha vida. Só que desta vez era diferente. Desta vez não era apenas um namoro de adolescente. Era minha vida adulta, meu futuro, meus planos de família. O pior de tudo foi perceber que Chad tinha feito isso de propósito. Não foi um impulso ou um erro. Ele tinha planejado conquistar minha noiva 2 semanas antes do nosso casamento porque não suportava me ver feliz. Era o mesmo padrão de sempre, só que agora com consequências muito mais sérias. Edit 1. Muita gente perguntando sobre os detalhes de como Chad conseguiu conquistar Emily. Honestamente, não quero entrar muito nessa parte porque ainda dói. Mas basicamente ele usou a mesma tática de sempre. Se fez de preocupado comigo, disse que eu tinha problemas que ela não conhecia, e foi gradualmente minando nossa confiança um no outro. Emily admitiu depois que ele foi muito manipulativo. Edit 2. Sim, eu cancelei o casamento imediatamente. Perdemos muito dinheiro com fornecedores, mas obviamente era impossível seguir com a cerimônia. Emily tentou me convencer a conversarmos, mas eu estava devastado demais para ouvir qualquer coisa que ela tinha a dizer. Atualização 1. Depois que Emily me contou tudo naquele café, eu simplesmente levantei e saí. Não conseguia processar a magnitude da traição. Não era apenas minha noiva me traindo, era meu próprio irmão orquestrando tudo de propósito para destruir minha felicidade no momento mais importante da minha vida. Fui direto para casa e comecei a fazer ligações. Cancelei o salão, o fotógrafo, o buffet. Perdi depósitos enormes, mas não me importava. Cada ligação era como arrancar um curativo. Dolorosa, mas necessária. Os fornecedores foram compreensivos quando expliquei que o casamento estava cancelado por circunstâncias imprevistas. Emily me ligou incessantemente durante os próximos 2 dias. Deixou dezenas de mensagens de voz chorando, pedindo desculpas e implorando para conversarmos. Ela dizia que tinha cometido o maior erro da sua vida, que Chad tinha manipulado ela, que ainda me amava. Eu não conseguia nem ouvir as mensagens completas. Chad, por outro lado, não entrou em contato comigo nenhuma vez. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. No 3º dia, meu pai me ligou. Aparentemente, Emily tinha procurado meus pais e contado toda a situação, esperando que eles interviessem de alguma forma. A conversa foi absolutamente surreal. Meu pai começou dizendo que entendia que eu estava chateado, mas que essas coisas acontecem. Que Emily e Chad claramente tinham uma conexão especial, e que talvez fosse melhor assim, antes de eu me casar com alguém que não era realmente minha alma gêmea. Ele disse que Chad estava muito envergonhado do que aconteceu, mas que no fundo tinha feito um favor para todos nós. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio pai estava defendendo o cara que tinha deliberadamente destruído meu relacionamento e meus planos de casamento. Disse para ele que Chad tinha feito isso de propósito, que não foi um acidente romântico, mas uma sabotagem calculada. Meu pai riu e disse que eu estava sendo dramático, que homens são assim mesmo e que eu deveria ser mais compreensivo. Quando desliguei o telefone, eu sabia que algo fundamental tinha quebrado na minha relação com minha família. Não era apenas sobre Chad ter conquistado Emily. Era sobre eles nunca terem me defendido, nunca terem me apoiado, e ainda por cima estarem tratando esta traição como se fosse algo normal e aceitável. Minha madrasta me ligou no dia seguinte com uma abordagem diferente. Ela disse que entendia minha dor, mas que eu precisava pensar no bebê que estava vindo. Que Emily estava muito vulnerável e confusa, e que talvez eu pudesse encontrar no meu coração um jeito de perdoar todos e seguirmos como uma família unida. Sugeriu que eu conversasse com Chad para resolvermos como homens adultos. A ligação de Chad finalmente veio 1 semana depois. Ele não pediu desculpas. Em vez disso, disse que lamentava que as coisas tivessem ficado complicadas, mas que ele e Emily tinham descoberto que eram perfeitos um para o outro. Disse que eu deveria estar feliz por eles terem se encontrado. Antes de eu cometer o erro de me casar com alguém que não me amava realmente. Chad continuou explicando que Emily sempre tinha se sentido atraída por ele, mas que ela estava apenas se acomodando comigo porque eu era seguro e previsível. Que ele tinha liberado ela para seguir seu coração verdadeiro. Ele falava como se tivesse feito uma boa ação, como se eu devesse agradecer por ele ter me salvado de um casamento fadado ao fracasso. A parte mais nauseante foi quando ele disse que eles estavam planejando ficar juntos e criar o bebê, e que esperava que eu pudesse fazer parte da vida da criança como tio, que não havia motivo para nossa família se separar por causa disso, especialmente considerando que eles estavam realmente apaixonados. Desliguei na cara dele e bloqueei o número imediatamente. Durante as próximas semanas, outros familiares começaram a me ligar. Tios, primos, até minha avó paterna. Todos com a mesma mensagem básica, que eu estava reagindo de forma exagerada, que Chad e Emily eram jovens e tinham cometido um erro, mas que o amor verdadeiro tinha vencido no final. Alguns até insinuaram que eu deveria estar grato por descobrir antes do casamento que Emily não era a pessoa certa para mim. Ninguém, nem uma única pessoa na minha família, reconheceu o quão cruel e calculista Chad tinha sido. Ninguém validou minha dor ou minha raiva. Em vez disso,
Eu estava sendo tratado como o vilão, por não aceitar graciosamente que meu irmão tinha conquistado minha noiva e destruído meus planos de vida. Foi nesse momento que eu tomei a decisão mais difícil, mas mais necessária da minha vida. Ia cortar contato completamente com toda a minha família e começar do zero em outro lugar. Pedi demissão do meu emprego. Não podia mais trabalhar no mesmo lugar que Emily. Felizmente eu tinha uma boa reputação na minha área e rapidamente consegui uma posição melhor numa empresa em outro estado, a mais de 1.000 quilômetros de distância. O salário era até maior, então financeiramente foi uma boa decisão. Vendi meu apartamento, empacotei minhas coisas mais importantes e me mudei sem avisar ninguém da família. Mudei meu número de telefone, criei novas contas de e-mail e bloqueei todos eles em todas as redes sociais. Queria desaparecer completamente da vida deles. A mudança foi libertadora, mas também assustadora. Pela primeira vez na minha vida, eu estava completamente sozinho, sem nenhuma rede de apoio familiar. Mas também, pela primeira vez, estava livre da toxicidade constante e do favoritismo que tinham contaminado minha vida inteira. Nos primeiros meses na nova cidade, foquei apenas no trabalho e em estabelecer uma nova rotina. Comprei um apartamento pequeno, mas confortável. Comecei a frequentar uma academia. E lentamente comecei a fazer novos amigos através de colegas de trabalho e hobbies. O que mais me surpreendeu foi como me sentia mais leve. Mesmo com a dor da traição ainda fresca, eu não tinha mais aquela ansiedade constante que vinha de sempre estar na defensiva, sempre esperando que Chad fizesse alguma coisa para me prejudicar. Pela primeira vez em décadas, eu podia simplesmente existir sem ter que me preocupar com sabotagens. Aproximadamente 6 meses depois da mudança, eu estava numa festa de trabalho quando conheci Rachel. Ela era gerente de projetos numa empresa parceira da nossa, tinha um sorriso contagiante e uma personalidade calorosa que me atraiu imediatamente. Conversamos a noite toda e trocamos números. Rachel era tudo que Emily não era. Direta, honesta e genuinamente interessada em me conhecer como pessoa. Ela não sabia nada sobre meu passado difícil, então nossas primeiras conversas eram leves e naturais. Comecei a me lembrar de como era bom estar com alguém que me fazia rir sem segundas intenções. Nosso relacionamento evoluiu de forma orgânica e saudável. Rachel foi paciente com minhas questões de confiança, especialmente quando finalmente contei para ela sobre Emily e Chad. Ela ficou chocada com o nível de crueldade da minha família, mas nunca tentou me pressionar a reconciliar com eles. Em vez disso, ela me apoiou na construção da minha nova vida. Depois de 1 ano namorando, Rachel e eu nos mudamos juntos. Era diferente de tudo que eu tinha experimentado com Emily. Não havia drama, não havia jogos mentais, apenas 2 pessoas que se respeitavam e queriam construir algo juntos. Pela primeira vez, eu entendi o que era um relacionamento verdadeiramente saudável. Edit 1. Várias pessoas perguntaram se eu tentei manter contato com algum familiar. Tentei com minha avó materna por um tempo, mas ela eventualmente começou a passar informações para o resto da família sobre onde eu estava morando. Tive que cortar contato com ela também, o que foi muito difícil. Edit 2. Sobre Emily continuar tentando entrar em contato. Ela tentou por quase 1 ano. Chegou a contratar um investigador particular para me encontrar na nova cidade. Tive que envolver um advogado para mandá-la parar. Foi assustador como ela se tornou insistente depois que percebeu que não ia perdoá-la. Edit 3. Sim, eu fiz terapia durante todo esse período. Foi essencial para processar não apenas a traição, mas décadas de sofrimento emocional da minha família. Meu terapeuta me ajudou a entender que cortar contato foi a decisão mais saudável que eu poderia ter tomado. Atualização 2. Rachel e eu nos casamos 2 anos depois que nos conhecemos. Foi uma cerimônia pequena, mas perfeita. Apenas nossos amigos mais próximos e a família dela, que me recebeu de braços abertos. Pela primeira vez, eu senti o que era ter uma família que realmente se importava comigo. Os pais de Rachel são o tipo de pessoas que eu sempre quis ter como família. Eles me tratavam como um filho desde o início. Nunca fizeram perguntas invasivas sobre minha família biológica e simplesmente me aceitaram pelo que eu era. Ter sogros que me respeitavam e me apoiavam foi uma experiência completamente nova. Nossa lua de mel foi incrível. 2 semanas na Europa, visitando lugares que eu sempre sonhei em conhecer. Rachel tinha fotografado tudo obsessivamente, criando álbuns lindos dos nossos momentos juntos. Era surreal estar em um relacionamento onde minha felicidade era celebrada em vez de sabotada. Quando voltamos da lua de mel, estabelecemos nossa vida de casados numa casa que compramos juntos nos subúrbios. Era modesta, mas confortável, com um quintal pequeno onde Rachel plantou um jardim. Eu nunca tinha me sentido tão em casa em lugar nenhum. Minha carreira estava florescendo também. A empresa onde trabalhava me promoveu para uma posição de gerência sênior, e eu estava liderando projetos importantes. Meus colegas me respeitavam, meu chefe confiava no meu trabalho, e pela primeira vez eu sentia que tinha controle sobre meu futuro profissional. Rachel e eu decidimos esperar alguns anos antes de ter filhos, querendo aproveitar o tempo como recém-casados e estabelecer nossas carreiras. Foram anos dourados, viajamos juntos, renovamos a casa, fizemos amigos no bairro, e construímos a vida estável e feliz que eu sempre quis. Durante todo esse período, não tive nenhum contato com minha família original. Ocasionalmente eu pensava neles, especialmente durante feriados, mas a sensação era mais de curiosidade do que saudade. Eu tinha criado uma nova vida tão boa que raramente sentia falta do que havia deixado para trás.
Rachel às vezes sugeria que talvez eu devesse tentar reconectar com pelo menos alguns membros da família, mas nunca me pressionava. Ela entendia que eu tinha boas razões para manter distância e respeitava minha decisão. Isso só me fazia amá-la mais. Ela me apoiava sem tentar me consertar. 3 anos depois do nosso casamento, Rachel engravidou. A gravidez foi planejada e esperada, mas quando finalmente aconteceu, eu fiquei emocionalmente sobrecarregado de uma forma que não esperava. Ia ser pai, e pela primeira vez teria a chance de criar uma criança com amor incondicional, sem favoritismo ou manipulação. Nossa filha, Sofia, nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Quando a segurei pela primeira vez, prometi que ela nunca experimentaria o tipo de rejeição e crueldade que eu havia enfrentado. Ela cresceria sabendo que era amada e valorizada, independentemente de qualquer coisa. Rachel foi uma mãe incrível desde o primeiro dia. Ela tinha instintos naturais para cuidar de bebês e transformou nossa casa num ambiente caloroso e acolhedor para nossa filha. Ver Rachel com Sofia me fez me apaixonar por ela novamente. Quando Sofia completou 2 anos, Rachel engravidou novamente. Dessa vez foi um menino que chamamos de Lucas. Com 2 crianças pequenas, nossa casa ficou mais caótica, mas também mais cheia de vida e amor. Eu finalmente tinha a família que sempre quis. Uma onde todos se apoiavam e se protegiam. Foi durante esse período de felicidade absoluta que meu passado finalmente me alcançou. Eu estava trabalhando no home office numa quinta-feira à tarde quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas era do meu estado natal. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez pegar a ligação. Era minha tia Karen, irmã do meu pai. Ela tinha conseguido meu número através de não sei que meios. Talvez investigador particular, talvez algum contato profissional. Ela estava chorando e falando rapidamente, tentando me contar algo sobre uma tempestade e Chad estar em apuros. Inicialmente eu pensei que ela estava tentando me manipular para voltar para a família, então comecei a desligar. Mas ela insistiu que não era isso, que realmente havia uma emergência. Disse que uma tempestade forte tinha atingido a região onde Chad e Emily moravam, e que eles tinham perdido tudo. Aparentemente, depois que eu saí da cidade, Chad e Emily realmente ficaram juntos e se casaram. Eles tiveram o bebê, um menino, e estavam morando numa casa alugada numa área que era conhecida por ter problemas com enchentes. Quando a tempestade chegou, a casa foi completamente destruída e eles perderam todos os seus pertences. Karen continuou explicando que Chad não tinha seguro adequado na casa, que eles não tinham poupanças e que estavam agora morando num abrigo temporário com o filho pequeno. Ela disse que toda a família estava tentando ajudar, mas que ninguém tinha recursos suficientes para realmente resolver a situação deles. Então veio o pedido. Karen disse que sabiam que eu tinha me dado bem na vida, que tinha um bom emprego e uma família estável. Eles queriam que eu ajudasse Chad e Emily financeiramente para que pudessem recomeçar. Não era um empréstimo. Eles sabiam que nunca poderiam pagar de volta. Era um pedido de socorro de um irmão para outro. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando tudo que ela havia me contado. Chad, o cara que tinha deliberadamente sabotado minha vida múltiplas vezes, que havia conquistado minha noiva 2 semanas antes do meu casamento, agora precisava da minha ajuda. A ironia era quase cômica se não fosse tão amarga. Karen interpretou meu silêncio como consideração e continuou falando. Disse que Chad tinha amadurecido muito nos últimos anos, que ser pai havia mudado ele e que ele realmente lamentava como as coisas tinham terminado entre nós. Que a família toda sentia falta de mim e que talvez essa crise pudesse ser uma oportunidade de nos reunirmos novamente. Finalmente encontrei minha voz e disse para Karen que não ia ajudar Chad de forma alguma, que ele tinha feito sua cama e agora podia deitar nela, que eu tinha minha própria família para cuidar e que não devia nada para pessoas que tinham me tratado tão mal. Karen ficou chocada com minha resposta. Disse que ela entendia que eu ainda estava magoado, mas que isso era sobre uma criança inocente que não tinha culpa dos erros dos pais, que como tio, eu tinha uma responsabilidade moral de ajudar meu sobrinho. Essa foi a gota d'água. Expliquei para Karen que Chad nunca foi realmente meu irmão. Ele foi um valentão que tornou minha infância e adolescência miseráveis. Que Emily não foi vítima de nada. Ela escolheu trair nossa relação 2 semanas antes do nosso casamento. E que a criança deles não era minha responsabilidade, especialmente considerando como ela foi concebida. Karen começou a gritar comigo, dizendo que eu estava sendo cruel e egoísta. Que família é família, independentemente do que aconteceu no passado. Que Chad estava desesperado e que eu era a única pessoa que podia realmente ajudá-los. Que meus pais estavam devastados por eu ter desaparecido e que agora eu estava abandonando todos eles na hora que mais precisavam. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Imediatamente, Edith 1. Muita gente, perguntando se eu sentia algum remorso depois da ligação. Sinceramente, não. Depois de décadas sendo tratado como lixo pela minha família, eu não sentia nada além de indiferença em relação aos problemas deles. Edith 2. Sobre a criança ser inocente. Claro que sei disso. Mas não é minha responsabilidade cuidar do filho do cara que destruiu minha vida. Chad e Emily são os pais, eles que resolvam. Edith 3. Sim, eu contei tudo para Rachel. Ela ficou chocada que eles tivessem a audácia de me pedir ajuda depois de tudo, mas me apoiou completamente na decisão de não ajudar. Atualização 3. Depois da ligação de Karen, achei que tinha encerrado o assunto definitivamente. Estava enganado.
O que se seguiu foi uma campanha coordenada da minha família para me pressionar a ajudar Chad e Emily. Nos dias seguintes, recebi ligações de praticamente todos os parentes que eu conhecia. Tios, primos, até amigos antigos da família que conseguiram meu número de alguma forma. Todos com a mesma mensagem. Eu precisava ajudar Chad porque éramos família, porque ele estava desesperado e porque eu era aparentemente a única pessoa com recursos para resolver a situação. As táticas variavam. Alguns tentavam apelar para minha empatia, descrevendo em detalhes como Chad, Emily e o filho deles estavam vivendo no abrigo. Outros eram mais diretos, dizendo que era minha obrigação moral como irmão mais velho ajudar. Alguns até tentaram me fazer sentir culpa, insinuando que minha mãe falecida ficaria desapontada comigo se soubesse como eu estava abandonando a família. A ligação mais perturbadora veio do meu próprio pai. Ele conseguiu meu número através de um colega de trabalho. Aparentemente havia contratado um investigador particular para me rastrear. Quando atendi e ouvi sua voz, fiquei gelado. Meu pai não tentou fazer contato emocional ou pedir desculpas pelo passado. Em vez disso, foi direto ao ponto. Disse que sabia sobre minha vida atual, meu trabalho, minha casa, minha esposa e filhos. Disse que eu claramente estava indo bem financeiramente e que tinha a capacidade de ajudar Chad a sair dessa situação. Quando eu disse que não ia ajudar, meu pai ficou furioso. Começou a gritar que eu era egoísta e vingativo, que estava deixando uma criança sofrer por causa de ressentimentos antigos. Disse que Chad tinha cometido erros no passado, mas que isso não justificava eu abandonar um irmão na hora da necessidade. O mais surreal foi quando ele disse que Chad sempre teve ciúmes de mim porque eu era o filho mais inteligente e responsável, e que talvez por isso ele tivesse agido mal às vezes. Que eu deveria ser o irmão mais maduro e perdoar, especialmente agora que Chad estava pagando pelas suas escolhas. Essa reescrita completa da história me deixou sem palavras por um momento. Meu pai estava sugerindo que Chad tinha me intimidado e sabotado por anos porque tinha ciúmes de mim, que de alguma forma eu era privilegiado na família. A distorção da realidade era tão absurda que quase ri. Expliquei para meu pai que Chad nunca teve ciúmes de mim. Ele me intimidava porque sabia que podia se safar, que eu não era o filho favorito, era o bode expiatório, e que não devia nada para uma família que nunca me defendeu ou me apoiou. Meu pai então mudou de tática e disse que se eu não ajudasse Chad, ele ia contar para minha esposa e meus filhos sobre meu passado familiar. Disse que Rachel merecia saber que tipo de homem ela tinha se casado, alguém capaz de abandonar a própria família. Que meus filhos iam crescer sabendo que o pai deles era cruel e egoísta. Essa ameaça me deixou genuinamente perturbado. Não porque eu tivesse vergonha da minha história. Rachel já sabia de tudo. Mas porque mostrava até que ponto minha família estava disposta a ir para me manipular. Meu próprio pai estava ameaçando sabotar meu casamento para me forçar a ajudar Chad. Disse para ele que se tentasse contatar minha esposa ou se aproximar da minha família de qualquer forma, eu ia conseguir uma ordem de restrição. Que ele tinha perdido o direito de ser chamado de pai no momento que escolheu defender Chad em vez de me proteger. Desliguei e imediatamente liguei para um advogado para discutir minhas opções legais, caso eles continuassem me pressionando. As ligações pararam por algumas semanas, mas então começaram as mensagens. Primeiro foram e-mails de contas que eu não conhecia, depois mensagens no LinkedIn, e até comentários nas redes sociais da Rachel usando perfis falsos. Todos com a mesma mensagem básica. Eu era um monstro por abandonar minha família, Chad estava desesperado, e eu tinha sangue nas mãos se algo acontecesse com eles. O que mais me incomodava era como eles conseguiam sempre encontrar novas formas de me contactar. Era como se estivessem coordenando um esforço para quebrar minha resistência através de perseguição constante. Rachel ficou genuinamente preocupada com nossa segurança e sugeriu que instalássemos um sistema de segurança na casa. Foi então que recebi uma ligação completamente inesperada. Era Emily. Ela conseguiu meu número através de não sei que e-mail e me ligou numa sexta-feira à noite, quando eu estava jantando com minha família. O som da voz dela me transportou imediatamente de volta para aquele café horrível 6 anos atrás, quando ela havia destruído minha vida. Emily estava chorando e falando de forma quase incoerente. Disse que sabia que eu a odiava, que merecia meu ódio, mas que ela estava desesperada. Que Chad não estava lidando bem com a situação financeira deles e estava bebendo muito. Que ele às vezes ficava agressivo quando bebia e que ela estava com medo. Ela continuou dizendo que sabia que tinha cometido o maior erro da sua vida ao me trair. Que não passava um dia sem ela se arrepender das suas escolhas. Que Chad não era o homem que ela pensava que ele fosse. Que ele tinha mudado completamente depois que se casaram. Que ela estava presa num relacionamento tóxico com uma criança para cuidar. A parte mais perturbadora foi quando Emily disse que às vezes Chad falava sobre mim quando estava bêbado. Que ele admitia que tinha destruído meu relacionamento com ela de propósito porque não suportava me ver feliz. Que ele se gabava de ter conseguido me tirar da vida da família permanentemente. Que para ele, eu sempre fui uma ameaça que precisava ser afastada. Emily implorou para eu perdoá-la e ajudá-los, não por Chad, mas por ela e pelo filho deles. Disse que se conseguisse dinheiro suficiente para recomeçar, ela deixaria Chad e tentaria construir uma vida independente. Que ela só precisava de uma chance para corrigir seus erros.
Ouvi tudo em silêncio, sentindo uma mistura de raiva, nojo e algo que talvez fosse pena. Emily havia escolhido Chad sabendo exatamente quem ele era. Ela havia participado da destruição dos meus planos de casamento. E agora estava descobrindo que as consequências das suas escolhas não eram o que ela esperava. Quando ela terminou de falar, eu disse simplesmente que lamentava que ela estivesse numa situação difícil, mas que não era meu problema resolver. Que ela havia feito suas escolhas e agora precisava viver com elas. Que eu tinha minha própria família para proteger e que não podia ajudar pessoas que tinham me machucado tanto. Emily começou a gritar que eu era cruel, que ela era uma mulher sozinha com uma criança pequena, que eu tinha recursos para ajudar, mas estava escolhendo deixá-la sofrer. Disse que se algo acontecesse com ela ou com o filho, seria minha culpa por ter recusado ajudar quando podia. Desliguei o telefone e bloqueei o número imediatamente. Rachel, que havia ouvido parte da conversa, ficou visivelmente perturbada. Ela nunca tinha ouvido Emily falar antes e ficou chocada com o nível de manipulação e drama. Disse que agora entendia completamente por que eu havia cortado contato com todos eles. Naquela noite, Rachel e eu tivemos uma conversa longa sobre o que fazer. Ela estava preocupada que a perseguição constante pudesse afetar nossos filhos, especialmente se minha família decidisse aparecer fisicamente na nossa casa. Decidimos aumentar as medidas de segurança e documentar todas as tentativas de contato para caso precisássemos de evidências legais. Alguns dias depois, descobri através de uma busca online que Chad havia sido preso por dirigir embriagado. Aparentemente, ele tinha batido o carro numa árvore voltando de um bar, felizmente sem ferir ninguém além dele mesmo. As acusações incluíam direção perigosa e posse de itens proibidos. Essa informação mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Não era apenas sobre ele ter perdido a casa numa tempestade. Chad claramente tinha desenvolvido problemas sérios com álcool e possivelmente outros comportamentos de risco. Emily e o filho realmente estavam numa situação perigosa, mas por razões que iam muito além de dificuldades financeiras. Mesmo assim, eu sabia que ajudá-los financeiramente não resolveria os problemas fundamentais. Chad precisava de ajuda profissional para lidar com suas questões, e Emily precisava sair dessa situação por conta própria. Dinheiro da minha parte só prolongaria uma situação tóxica e potencialmente colocaria mais pessoas em perigo. Foi nesse momento que tive uma ideia. Em vez de ignorar completamente a situação, decidi fazer algo que pudesse realmente ajudar a criança sem beneficiar Chad ou Emily diretamente. Criei uma conta poupança em nome do filho deles e depositei uma quantia significativa. O suficiente para pagar uma educação universitária quando ele crescesse. Configurei para que o dinheiro só pudesse ser acessado quando ele completasse 18 anos, e apenas por ele mesmo. Também contactei anonimamente os serviços sociais da região onde eles estavam morando para reportar a situação de uma criança vivendo com um pai alcoólatra e potencialmente agressivo. Não mencionei minha conexão familiar, apenas disse que era um cidadão preocupado com o bem-estar de uma criança. Essas ações me deram paz de espírito. Eu havia feito o que podia para proteger a criança inocente na situação sem recompensar Chad e Emily pelas suas escolhas destrutivas. Se eles queriam sair da situação, teriam que fazer isso por conta própria, como adultos responsáveis. Edit 1. Muita gente perguntando se eu me senti culpado por Emily estar numa situação de agressão em casa. Claro que é uma situação terrível, mas ela fez escolhas que a levaram até aí. Existem abrigos e organizações que ajudam mulheres nessa situação. Ela não precisa do meu dinheiro para sair. Edit 2. Sobre contactar os serviços sociais. Foi a coisa certa a fazer. Se Chad realmente está sendo agressivo, a criança precisa de proteção profissional, não de dinheiro da família. Edit 3. Várias pessoas elogiaram minha decisão de criar a conta poupança para a criança. Foi minha forma de ajudar sem recompensar comportamento destrutivo. O dinheiro estará lá quando ele precisar, independente do que acontecer com os pais. Edit 4. Para quem está perguntando sobre valores, não vou especificar quanto coloquei na conta, mas é o suficiente para uma boa educação. Considero isso um investimento no futuro de uma criança inocente. Atualização 4. Depois que contactei os serviços sociais e criei a conta poupança, pensei que finalmente tinha encontrado uma forma de encerrar o assunto. Estava enganado novamente. O que aconteceu em seguida foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Aproximadamente um mês depois da prisão de Chad, recebi uma ligação de um número desconhecido numa manhã de sábado. Era minha madrasta, Helena, e ela estava histérica. Aparentemente, os serviços sociais tinham visitado Chad e Emily e, devido às evidências de uso problemático de substâncias e agressão em casa, tinham removido temporariamente a criança do lar. Helena me acusou diretamente de ter sido responsável pela intervenção dos serviços sociais. Disse que apenas alguém próximo da família saberia detalhes suficientes para fazer uma denúncia tão específica. Ela estava gritando que eu havia destruído uma família por vingança, que tinha separado uma criança dos pais por rancor pessoal. Não confirmei nem neguei meu envolvimento. Apenas disse que se os serviços sociais removeram a criança, foi porque encontraram evidências de perigo real. Que minha única preocupação era o bem-estar de uma criança inocente, não vingança contra Chad ou Emily.
Helena então revelou algo que me deixou completamente chocado. Aparentemente, Chad havia contado para a família toda que eu era responsável por todas as desgraças que tinham acontecido com eles. Que de alguma forma eu tinha sabotado o seguro da casa deles para que não fossem cobertos pela tempestade. Que eu tinha denunciado Chad para a polícia por direção perigosa. E agora que eu havia manipulado os serviços sociais para separar a família. Essa paranoia era tão absurda que quase ri. Chad havia criado uma narrativa onde eu era algum tipo de vilão todo-poderoso, orquestrando a destruição da vida dele à distância. A ironia era que ele estava projetando em mim exatamente o tipo de comportamento manipulativo e cruel que ele sempre havia demonstrado. Helena continuou dizendo que a família toda havia decidido que eu era uma ameaça que precisava ser parada. Que eles iam fazer tudo o que fosse necessário para proteger Chad e Emily de mim. Quando perguntei o que isso significava, ela disse que eu logo descobriria. Essa ameaça me deixou genuinamente preocupado. Contactei imediatamente meu advogado para discutir minhas opções. Ele sugeriu que documentássemos todas as ameaças e considerássemos uma ordem de restrição preventiva contra toda a família. Alguns dias depois, descobri exatamente o que Helena havia querido dizer. Cheguei ao trabalho numa segunda-feira de manhã para encontrar meu chefe me esperando no escritório com uma expressão grave. Aparentemente, alguém havia enviado um e-mail anônimo para a empresa, alegando que eu estava sendo investigado por fraude financeira e maus tratos infantis. O e-mail incluía evidências fabricadas e sugeria que a empresa deveria investigar minhas atividades. Meu chefe, felizmente, me conhecia bem o suficiente para saber que as acusações eram absurdas, mas ele foi obrigado a seguir os protocolos da empresa e me colocar em licença administrativa enquanto investigavam as alegações. Foi humilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. Rachel ficou devastada quando contei para ela o que estava acontecendo. Não apenas por causa do meu trabalho, mas porque percebemos que minha família estava disposta a destruir nossa vida atual para me forçar a ajudá-los. Era exatamente o tipo de sabotagem que Chad sempre havia feito, mas agora em escala adulta, com consequências muito mais sérias. Nosso advogado imediatamente entrou em ação. Conseguimos rastrear o e-mail até um café internet numa cidade próxima da onde minha família morava. Embora não pudéssemos provar quem especificamente havia enviado, as evidências circunstanciais eram suficientes para uma ordem de restrição. A investigação da empresa durou 2 semanas tensas. Durante esse tempo, minha família escalou ainda mais suas táticas. Alguém havia ligado para a escola dos meus filhos, alegando ser um parente preocupado e sugerindo que eles estavam sendo negligenciados em casa. Felizmente, a escola me contactou diretamente para verificar a informação. Também descobrimos que alguém havia tentado contactar nossos vizinhos, alegando ser investigadores particulares coletando informações sobre nossa família. Um vizinho amigável nos contou sobre a visita e descreveu a pessoa. A descrição batia perfeitamente com meu primo. Marcos. Ponto de virada veio quando Emily cometeu um erro crucial. Ela havia criado um perfil falso no Facebook e começado a comentar nas postagens de Rachel, inicialmente de forma sutil. Os comentários pareciam de uma pessoa genuinamente preocupada com o bem-estar da nossa família, sugerindo que Rachel deveria questionar mais sobre meu passado. Mas Emily não conseguiu manter a fachada por muito tempo. Eventualmente, ela começou a fazer comentários mais específicos sobre minha crueldade em abandonar minha família biológica. Rachel, que é muito mais esperta do que Emily imaginava, rapidamente percebeu que a pessoa sabia detalhes demais sobre nossa situação. Rachel confrontou o perfil falso diretamente, dizendo que sabia que era Emily e que todas as tentativas de manipulação estavam sendo documentadas para nosso advogado. Emily, aparentemente em pânico, começou a enviar mensagens privadas desesperadas para Rachel. Nessas mensagens, Emily confessou que toda a campanha de perseguição constante havia sido ideia de Chad. Que ele estava obcecado com a ideia de me destruir completamente, da mesma forma que sentia que eu havia destruído a vida dele. Emily disse que estava com medo de Chad e que ele havia ameaçado machucá-la se ela não ajudasse com o plano. Emily também revelou que Chad nunca havia realmente se importado com o dinheiro. Ele queria me forçar a voltar para a família para que pudesse continuar me torturando pessoalmente. Que para ele me ter longe e feliz era intolerável. Ele precisava me ter por perto para se sentir superior. Essas confissões foram exatamente o que nosso advogado precisava. Com evidências claras de perseguição constante e coordenada e tentativas de sabotagem profissional, conseguimos não apenas ordens de restrição contra toda a minha família, mas também ameaças de processos criminais se continuassem tentando nos contactar. A investigação da empresa foi rapidamente encerrada quando apresentamos as evidências de que as acusações eram parte de uma campanha de hostilidade familiar. Meu chefe se desculpou profusamente e me ofereceu tempo adicional de folga para lidar com a situação. Mas eu estava ansioso para voltar à normalidade. O que mais me impressionou durante toda essa aprovação foi como minha nova família, Rachel, nossos filhos e até mesmo os pais dela, se uniram para me apoiar. Eles nunca questionaram minha versão dos eventos ou sugeriram que eu deveria considerar ajudar minha família biológica. Em vez disso, eles me protegeram e me defenderam de forma que eu nunca havia experimentado antes. Foi nesse momento que percebi completamente como minha decisão de cortar contato havia sido acertada. Se eu tivesse mantido qualquer conexão com minha família original, eles teriam usado isso para continuar me manipulando e sabotando indefinidamente.
Apenas cortando contato completamente, eu havia conseguido criar uma vida verdadeiramente livre da toxicidade deles. Edit 1. Para quem está perguntando sobre as consequências legais, sim. Várias pessoas da minha família enfrentaram acusações. Marcos foi acusado de personificação de oficial de investigação. Chad foi acusado de perseguição constante e tentativa de calúnia. As ordens de restrição foram concedidas por 5 anos. Edit 2. Emily eventualmente conseguiu sair do relacionamento com Chad com a ajuda de uma organização local para mulheres em situação de agressão em casa. Ela e a criança estão em um local seguro. Não tenho contato direto com ela, mas soube através dos serviços sociais que ela está recebendo a ajuda adequada. Edit 3. Meu trabalho foi muito compreensivo durante toda a situação. Na verdade, a tentativa de sabotagem acabou, fortalecendo minha posição na empresa porque demonstrou meu caráter. Quando enfrentei falsas acusações com dignidade, Edit 4. Várias pessoas perguntaram se eu me senti culpado pela criança ter sido removida do lar. Honestamente, não. A criança estava em perigo real e agora está segura. Essa foi sempre minha principal preocupação. Atualização final. Depois de todas as ordens de restrição serem finalizadas e as ameaças legais contra minha família biológica serem implementadas, pensei que finalmente teria paz permanente. Por quase um ano foi exatamente isso que aconteceu. Nenhum contato, nenhuma perseguição, nenhuma tentativa de manipulação. Era como se eles tivessem finalmente entendido que suas táticas não funcionariam. Durante esse período, nossa vida voltou ao normal e até melhorou. Rachel recebeu uma promoção no trabalho, nossos filhos estavam se desenvolvendo bem na escola, e compramos uma casa maior num bairro ainda melhor. Sofia estava começando a praticar piano e Lucas havia se inscrito no time de futebol da escola. Era a vida familiar perfeita, que eu sempre havia sonhado. Eu havia praticamente esquecido da existência da minha família original quando recebi uma ligação inesperada do meu advogado. Aparentemente, Chad havia tentado processar-me por alienação de afeições e interferência maliciosa relacionada à remoção de seu filho pelos serviços sociais. O processo era claramente fútil. Não havia base legal para nenhuma das acusações. Mas demonstrava que Chad ainda estava obcecado comigo mesmo depois de todas as consequências legais. Meu advogado disse que o processo seria facilmente arquivado, mas que isso indicava que Chad ainda não havia desistido de tentar me prejudicar. Ele sugeriu que mantivéssemos vigilância extra por algumas semanas caso Chad tentasse algo mais direto. Foi uma decisão sábia. 2 semanas depois, nossa câmera de segurança capturou Chad parado na frente da nossa casa às 3 da manhã, claramente embriagado, gritando meu nome e exigindo que eu saísse para resolver isso como homens. Rachel imediatamente ligou para a polícia, enquanto eu verificava se todas as portas e janelas estavam trancadas. Quando a polícia chegou, Chad resistiu à prisão e acabou sendo acusado de violação da ordem de restrição, perturbação da paz e resistência à autoridade. Foi a gota d'água que o sistema judicial precisava. Desta vez ele foi sentenciado a 6 meses de prisão e tratamento obrigatório para a dependência de álcool. Durante o julgamento, descobri através do oficial de justiça alguns detalhes perturbadores sobre o que havia acontecido com minha família nos últimos meses. Aparentemente, o comportamento errático de Chad havia destruído completamente a dinâmica familiar. Depois que Emily conseguiu sair do relacionamento tóxico, Chad havia voltado a morar com nossos pais. Mas seu problema com bebida e comportamento agressivo tornaram a situação insustentável. Chad culpava nossos pais por me permitir escapar e frequentemente os ameaçava quando estava bêbado. Meu pai, que sempre havia defendido Chad, finalmente estava experimentando pessoalmente o tipo de maus tratos que eu havia sofrido durante anos. A ironia era quase poética. Helena havia pedido o divórcio de meu pai depois que Chad quebrou a TV numa das suas explosões e ameaçou agredi-la. Ela se mudou para a casa da irmã dela e estava processando tanto meu pai quanto Chad pelos danos emocionais e financeiros. Meu pai, agora sozinho com Chad, estava finalmente vendo o verdadeiro caráter do filho que sempre defendeu. Mas em vez de reconhecer seus erros, ele havia desenvolvido sua própria obsessão comigo, culpando-me por todos os problemas familiares. O oficial de justiça me alertou que tanto meu pai quanto Chad tinham feito comentários sobre me encontrar depois que Chad saísse da prisão. Não eram ameaças diretas, eles eram espertos demais para isso, mas sugestões de que queriam uma conversa final comigo. Esta informação me deixou genuinamente preocupado pela segurança da minha família. Decidimos aumentar ainda mais nossa segurança doméstica e considerar nos mudar para uma cidade ainda mais distante. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado que mudou toda a situação. Recebi uma ligação de um advogado que representava minha avó paterna. Aparentemente, ela havia falecido recentemente e deixado um testamento que me incluía como beneficiário principal. A novidade me chocou porque eu não sabia nem que ela tinha partido. Ninguém da família havia me informado sobre o funeral. O testamento revelou algo que eu nunca soube. Minha avó havia estado secretamente em contato com um investigador particular durante os últimos anos, monitorando minha vida à distância. Ela sabia sobre meu casamento, meus filhos, minha carreira de sucesso e até sobre a perseguição que eu havia sofrido da família. Em uma carta que ela havia deixado para mim, minha avó pediu desculpas por nunca ter me defendido quando eu era criança. Ela admitiu que sempre soube que Chad me tratava mal, mas que estava com medo de confrontar meu pai e Helena.
Disse que se arrependia profundamente de não ter me protegido e que queria compensar isso garantindo meu futuro financeiro. A herança era substancial, uma casa quitada, investimentos e uma quantia em dinheiro que mudaria completamente nossa situação financeira. Mas o mais importante era a validação. Finalmente, alguém da minha família original havia reconhecido o que eu havia passado e admitido que eu merecia melhor. A carta também incluía informações que minha avó havia coletado sobre a situação atual da família. Aparentemente, as dívidas de Chad haviam arruinado financeiramente meus pais. Eles haviam perdido a casa, meu pai estava trabalhando em 2 empregos para pagar advogados e Helena estava exigindo uma pensão significativa no divórcio. Minha avó, especificamente, instruiu que nenhum membro da família deveria saber sobre a herança até depois que tudo fosse finalizado legalmente. Ela queria garantir que eles não tentassem contestar o testamento ou me pressionar por dinheiro. Quando a notícia da herança eventualmente vazou através dos advogados, as tentativas de contato recomeçaram imediatamente, mas desta vez com uma energia desesperada diferente. Meu pai me ligou chorando, pela primeira vez admitindo que havia cometido erros como pai. Disse que finalmente entendia como Chad era manipulativo e cruel, que deveria ter me protegido e que se arrependia de tudo. Mas então rapidamente mudou o tom e começou a falar sobre como a família estava enfrentando dificuldades financeiras e como seria apropriado eu ajudar, agora que tinha recursos. Outros familiares começaram a aparecer nas redes sociais, tentando reconectar comigo depois de anos de silêncio. Todos com mensagens similares sobre como sempre se importaram comigo e como seria bom nos reunirmos novamente. A hipocrisia era nauseante, mas a tentativa mais audaciosa veio de Emily. Ela conseguiu meu endereço de trabalho e apareceu pessoalmente pedindo para conversar. Disse que havia saído do relacionamento tóxico com Chad, que estava criando o filho sozinha, e que finalmente entendia o tipo de pessoa que Chad realmente era. Emily pediu desculpas profusamente pelas suas escolhas 6 anos atrás, admitindo que havia sido manipulada, mas reconhecendo que ainda assim havia me traído conscientemente. Disse que não esperava perdão, mas queria que eu soubesse que ela se arrependia genuinamente. Então veio o pedido. Emily disse que estava lutando financeiramente como mãe solteira e que sabia que eu agora tinha recursos para ajudar. Não estava pedindo para voltarmos a ser próximos, apenas ajuda financeira para garantir um futuro melhor para o filho dela, que tecnicamente era meu sobrinho. Ouvi tudo o que Emily tinha a dizer sem interrompê-la. Quando ela terminou, disse que apreciava suas desculpas e ficava feliz que ela tivesse conseguido sair de um relacionamento tóxico, mas que minha responsabilidade era com minha própria família e que ela precisava encontrar outras formas de resolver seus problemas financeiros. Emily ficou visivelmente frustrada com minha resposta. Disse que eu havia mudado, que tinha me tornado frio e calculista, que a pessoa que ela conheceu anos atrás nunca abandonaria uma criança que precisava de ajuda. Respondi que ela estava certa. Eu havia mudado. Havia aprendido a proteger minha própria família e não me deixar manipular por pessoas que já me haviam machucado. Com a herança da minha avó, Rachel e eu decidimos finalmente nos mudar para outro estado completamente, ainda mais longe da minha família original. Compramos uma casa linda numa comunidade fechada com excelente segurança, matriculamos nossos filhos nas melhores escolas da região e eu consegui um emprego ainda melhor numa empresa de tecnologia renomada. A mudança foi um recomeço total. Novo estado, novos vizinhos, nova comunidade. Pela primeira vez, estava vivendo num lugar onde ninguém conhecia minha história familiar traumática. Era libertador de uma forma que eu não havia antecipado. 6 meses depois da mudança, soube, através de uma busca online, que Chad havia sido preso novamente, desta vez por ataque físico contra meu pai durante uma discussão sobre dinheiro. Aparentemente, a situação financeira deles havia se deteriorado tanto que estavam morando num apartamento pequeno e constantemente brigando. Meu pai finalmente havia apresentado queixa contra Chad depois de ser hospitalizado com uma costela quebrada. Era exatamente o tipo de violência que Chad sempre havia sido capaz, mas que meus pais nunca haviam levado a sério quando eu era o alvo. Hoje, 3 anos depois de todas essas batalhas legais e mudanças, minha vida está mais estável e feliz do que jamais imaginei possível. Sofia está no ensino médio e considerando universidades para estudar música. Lucas está no time de futebol da escola e fazendo novos amigos constantemente. Rachel foi promovida novamente e está considerando abrir sua própria consultoria. Nós raramente falamos sobre minha família original, mas quando nossos filhos perguntam sobre os avós paternos, explico simplesmente que às vezes famílias se separam e que nossa família nuclear é nossa prioridade. Eles parecem aceitar isso naturalmente e estão focados em suas próprias vidas e amizades. Ocasionalmente recebo atualizações não solicitadas sobre Chad através de notícias criminais online. Ele continua tendo problemas com bebida e autoridades. Meu pai aparentemente conseguiu estabilizar sua vida trabalhando como segurança noturno, mas ainda vive sozinho num apartamento pequeno. Emily se mudou para outro estado com o filho e eu perdi completamente o rastro deles. A conta poupança que criei para o filho de Chad e Emily continua crescendo com juros compostos.
Quando ele completar 18 anos, terá recursos suficientes para uma educação universitária completa se escolher usar dessa forma. É minha única conexão restante com aquela parte da minha vida e me dá paz saber que fiz o que pude pela criança inocente na situação. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, não me arrependo de nenhuma das minhas decisões. Cortar contato com minha família original foi a melhor escolha que já fiz. Permitiu que eu construísse uma vida baseada em amor, respeito mútuo e apoio genuíno, em vez de manipulação, favoritismo e maus tratos emocionais. Às vezes, pessoas me perguntam se eu sinto falta da minha família biológica ou se consideraria reconectar com eles no futuro. A resposta é simples. Você não sente falta de toxicidade quando finalmente se livra dela. Eu construí uma família nova e melhor, e essa é minha verdadeira família agora. Para qualquer pessoa que esteja passando por situações similares, de maus tratos familiares, meu conselho é: você não deve nada para pessoas que te tratam mal, independentemente de parentesco. Família verdadeira são pessoas que te apoiam, te respeitam e querem o melhor para você. Se sua família biológica não oferece isso, você tem o direito e a responsabilidade de procurar essa conexão em outro lugar. Edit Final 1. Para quem está perguntando sobre arrependimento? Não me arrependo de nada. Cada decisão que tomei me trouxe para onde estou hoje, com uma família incrível e uma vida estável. Não trocaria isso por nada. Edit Final 2. Sobre perdão. Algumas pessoas nos comentários estão dizendo que eu deveria perdoar minha família. Perdão não significa permitir que pessoas tóxicas continuem na sua vida. Eu perdoei no sentido de não carregar raiva, mas isso não significa que vou me expor novamente a maus tratos. Edit Final 3. A herança da minha avó não foi apenas sobre dinheiro, foi sobre validação. Saber que pelo menos uma pessoa da minha família original reconheceu o que eu passei foi profundamente curativo. Edit Final 4. Para quem está perguntando se eu atualizarei se algo mais acontecer, provavelmente não. Esta história está encerrada para mim. Estou focado no futuro com minha verdadeira família. Edit Final 5. Obrigado a todos pelos comentários de apoio. Para quem está passando por situações similares, lembrem-se, vocês merecem amor e respeito. Se sua família não oferece isso, vocês têm o direito de construir uma nova família que ofereça. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.